Bom dia, professores, professoras, professores coordenadores, equipe gestora, supervisores de ensino e todos departamentos e núcleos da nossa diretoria de ensino. Um bom dia também a todos os PCNPs que estão nos assistindo, da nossa diretoria e de demais diretorias também. Lembrando que o link desta live ficará disponível para que os professores do período da tarde e noturno possam assistir, incluindo também os professores do Inova Educação, com os componentes de tecnologia, eletivo e projeto de vida. Sejam todos muito bem-vindos à nossa TPC. Hoje a nossa TPC está num formato diferente, como vocês podem perceber, é uma live, e é uma live muito especial porque ela está integrando algumas áreas. Então, nós temos aqui a área de linguagens e suas tecnologias, representadas pela PCNP Rosicler, educação especial, representada pela PCNP Aline Prociari, projetos especiais, Convive e Grêmio, representadas pela PCNP Estela, e tecnologia, representada pela nossa PCNP Graziela Cabro. E, antecipadamente, eu já gostaria de fazer alguns agradecimentos. Agradeço imensamente a nossa dirigente substituta, Elisa Redondo Ferreira, que vai dar uma palavrinha daqui a pouco conosco. Nosso supervisor de ensino responsável pelo Conviva, Ronaldo, ele irá falar um pouquinho conosco sobre o programa Psicólogos da Educação. Então, daqui a pouco o Ronaldo estará conosco. Agradeço também a nossa analista sociocultural, Aline de João, que cuida de todo o planejamento e organização tecnológica para que essa live acontecesse da melhor maneira possível, para que a gente conseguisse fazer uma boa transmissão para vocês. E um agradecimento muito especial à nossa querida psicóloga Karina Nasser, que é a segunda vez que ela participa conosco. Ano passado ela veio falar com a gente sobre saúde mental em épocas de pandemia, e agora ela estará aqui conosco falando um pouquinho da valorização da vida, né, o Setembro Amarelo. Acredito que já deva ser do conhecimento de todos vocês, mas para que a gente retome e relembre um pouco o que é esse Setembro Amarelo, né? Como ele surgiu, a partir do quê e por quê? Por que da cor amarela? Então, Setembro Amarelo, ele surgiu a partir de um ato, infelizmente, um ato de suicídio de um jovem de apenas 17 anos, nos Estados Unidos, mais especificamente no estado no Colorado. Esse jovem conta, né, alguns relatos e notícias que a gente leu, tanto familiares quanto amigos, disseram que ele gostava muito de um carro amarelo, né, um Mustang amarelo, e ele se suicidou dentro desse carro. E em seu velório, tanto seus familiares quanto amigos distribuíam cartões amarrados com uma fita amarela. E daí começou essa grande campanha em relação à valorização da vida. E no Brasil, essa campanha veio a partir de 2015, né, pelos Centros de Valorização da Vida, mantendo assim a cor amarela e o laço amarelo, tão conhecido aí por todos nós. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, nessa manhã, é que para que a gente pratique a escuta ativa, para que a gente fale, né, com as pessoas do sofrimento, daquilo que está nos angustiando. E que a gente pense um pouco também nas pessoas que são mais quietas, mais caladas, que elas não conseguem falar, mas que a gente possa ter a sensibilidade de perceber através da mudança de atitude dessas pessoas, a mudança de comportamento, às vezes alguma coisa que a pessoa fala que a gente observa que não é comum, que não é natural dela, né, ter aquele tipo de expressão, aquele tipo de atitude, para que a gente possa ajudar da melhor maneira possível, né? Então, a mensagem é essa hoje, para que a gente consiga praticar a escutativa, para que a gente consiga falar, ouvir e cuidar um dos outros. Essa é a minha mensagem para vocês nesta manhã. Então, bora ouvir, falar e praticar a escutativa, né? E cuidar uns dos outros. Isso, sim, é essencial e é o que importa nesse momento que estamos vivendo. Então, eu desejo um bom dia de trabalho a todos vocês, que possa ser muito proveitosa esta live.
E agora eu vou chamar, então, para dar uma palavrinha conosco, a nossa dirigente substituta, Elisa Redondo Ferreira. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Eu sou Elisa, sou supervisora de ensino, e em nome do professor Paulo, nosso dirigente regional, que está de férias, eu estou aqui para dar um bom dia para todos vocês. Eu queria parabenizar o Núcleo Pedagógico pela iniciativa de realizar essa ATPC integrada, né, a importância de nós estarmos aí, de nós integrarmos as áreas. Então, eu quero parabenizar vocês. E também pela temática, pela escolha da temática, né, a valorização da vida. Acho que nunca foi tão importante a gente falar sobre isso, sobre o quão é importante a vida, né? Não só a minha vida, mas a vida do outro, de quem está do meu lado, tá bom? Então, eu desejo uma boa reunião de trabalho, um bom dia de trabalho a todos vocês, tá bom? É isso. Passo a palavra. Tudo bem. Ok, desculpem. Olá, professores, professoras, PCs e todos os demais participantes da nossa reunião de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nós estamos participando de mais uma TPC integrada com as áreas de Ciências Humanas, Educação Especial e Tecnologia, para discutir um tema de grande importância para todas as disciplinas, que é a valorização da vida, né? É um tema de extrema importância para todos nós. Assim, hoje nós teremos aqui uma convidada muito especial para falar sobre o Setembro Amarelo, a valorização da vida, que é a nossa parceira psicóloga Karina Nasser. E também falaremos sobre o Setembro Verde, o mês da inclusão social da pessoa com deficiência, com a PCNP Aline Crociari. E para falar sobre as ações do Grêmio Estudantil, sobre o Setembro Amarelo, vamos ouvir agora a PCNP de Projetos Especiais, Estela Grifone. E eu desejo a todos uma excelente reunião e até mais. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Como a Rose falou, eu sou Estela, PCNP de Projetos Especiais, e trabalho com o Convive com o Grêmio Estudantil aqui na Diretoria de Ensino de Araraquara. O Conviva é um programa de melhoria da convivência e proteção escolar. E desde 2020, né, no início da pandemia, o Conviva tem trabalhado incansavelmente com lives e formações sobre o tema saúde mental. E trouxe, como não podia deixar de ser, o Setembro Amarelo, valorizando a vida, né? Conviva, então, sugerindo o desenvolvimento de ações nas unidades escolares, e as unidades escolares gentilmente compartilham conosco das suas ações. O Grêmio Estudantil, símbolo de atuação protagonista, possui papel preponderante nas ações Conviva, incluindo o Setembro Amarelo. Em seguida, assistiremos aos vídeos sobre o Setembro Amarelo das escolas estaduais Jardim Buscardi e Vereador Carlos Roberto Marques. Antes de finalizar minha fala, eu quero agradecer, né? Deixar o meu muito obrigada a todos os alunos e equipes que participam das ações. Muito obrigada aos grêmios estudantis pela parceria nos trabalhos realizados. Muito obrigada à direção, à vice-direção, aos professores orientadores da convivência, os POCs, que incansavelmente dão o máximo de si. Nosso muito obrigado especialmente à equipe escolar da Escola Estadual Jardim Buscardi, situada em Matão, a Escola Estadual Vereador Carlos Roberto Marques, situada aqui em Araraquara, e a Escola Estadual de Norá Marcondes Gomes, que contribuíram com os vídeos para esta live. Muito obrigada à psicóloga Karina Nasser por trazer à discussão esse tema tão importante como o Setembro Amarelo. Muito obrigada a todos os participantes dessa TPC. E vamos aos vídeos. Oi, gente, tudo bem com
com vocês, como que vocês estão? Eu chamo Maria Camila, sou presidente do Grêmio Estudantil para Todos da Escola Vereador Carlos Roberto Marques. Olá, gente, eu sou a Mariana e eu sou coordenadora de Relações Sociais do Grêmio Estudantil. Olá, eu sou a Cauane e eu sou aluna protagonista e colaboradora do Grêmio Estudantil. As ações que iremos realizar por este mês de setembro está relacionada à valorização da vida. O atendimento com a psicologia viva E a live com o Fernando Crespo Lima. Também uma dramatização com um grupo de teatro, onde será formada pelos alunos gremistas e os alunos protagonistas. E também uma formação do grupo de apoio, onde iremos identificar os alunos que estão com problemas emocionais, iremos apoiar com conselhos, vídeos, entre outras coisas. Formamos também uma parceria com os professores para que cada sala elabore um texto sobre a valorização da vida. E esse texto será exibido no intervalo. Formamos essas ações com o intuito de ajudar os alunos e falar para eles que tudo isso vai passar e que isso é só uma fase. Nós somos do Grêmio Estudantil para Todos, Escola Vereador Carlos Roberto Marques. Sucesso não é o final, falhar não é fatal, é a coragem para continuar. Continue firme. Oi pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Leonardo Matheus, eu sou o coordenador geral do Grêmio EITA, Jardim Moscardi, aqui da cidade de Matão. Eu vim por meio desse vídeo aqui para apresentar para vocês as nossas ações em parceria com a escola nesse mês de Setembro Amarelo. Uma das nossas ações é o painel de frases motivacionais, que vai estar na escola, onde o aluno vai poder ver lá as frases motivacionais que a gente escolheu e também se sentir um pouco acolhido pela escola, né, durante esse mês todo aí. Bom, outra dinâmica nossa é a distribuição de frases no horário do almoço. Alguns alunos do Grêmio vão estar distribuindo as frases e também frisando para os alunos para guardarem as frases, colarem no seu caderno de PV. Mais uma forma deles poder estar se sentindo acolhidos pela escola e também pelo Grêmio. Bom, outra ação é uma palestra com a psicóloga Natália Varini, abordando a macrocompetência socioemocional, que é a resiliência emocional. Bom, dentro dessa macrocompetência temos as 3 micros, que no caso é a tolerância à frustração, estresse e a autoconfiança. Bom, lembrando que essa palestra vai ser disponível para os alunos, os funcionários e também para os professores da nossa escola. Bom, essas ações que eu citei, elas serão feitas do dia 13/9 ao dia 30/9, né, durante o mês aí do Setembro Amarelo. Bom, a mobilização já começou na escola com os professores na utilização do laço amarelo, que também já está disponível para os alunos utilizarem durante o período que estará na escola. Bom, essas são as ações que eu queria falar para vocês, mas antes de encerrar, eu gostaria de ler uma frase da Tatiane Bernardi Teixeira Pinto, mais conhecida como Tati Bernardi. Bom, ela é uma contista, romancista, cronista e roteirista brasileira. A maioria de suas obras é dedicada para as mulheres jovens. Agora eu vou ler a frase dela para vocês. A felicidade reside em quem sabe desfrutar de cada momento da vida, valorize seus desejos, cultive seus sonhos, busque seus objetivos. Quando acreditamos que merecemos, tudo é possível. Então, essa é uma frase que eu escolhi aqui para passar para vocês. E juntos vamos passar por mais esse mês, por mais essa campanha de Setembro Amarelo. Obrigado pela atenção e tchau! Olá, pessoal, é um prazer poder estar com vocês novamente. E é um prazer também poder contar com a parceria da Karina Nasser. Ela é psicóloga clínica, especialista pelo Instituto de Psiquiatria da FM USP. Então, um bom dia de trabalho a todos. Bom dia a todos, eu quero agradecer o convite. É com imenso prazer que estou sempre disponível à classe de professores, que acho que os mestres são a profissão mais importante que temos, e estou sempre disponível a estar colaborando com o desenvolvimento pessoal, humano, dessa classe tão importante. Eu venho aqui falar sobre esse tema tão interessante, que é a valorização da vida, que é o básico, né? A gente está vivo e é graças a essa bênção que
temos, que a gente está aí podendo ajudar uns aos outros. Eu sou psicóloga humanista, então meu olhar para o ser humano é pleno e eu não vejo um ser humano pelo problema dele, vejo o ser humano como um todo. Então, valorizar a vida, ao nosso ver, deveria ser noções básicas de sobrevivência, de viver, né? Então, essa importância que a gente tem que dar à nossa vida, a gente tem que pensar nisso desde pequeno. Acho que a nossa cultura, infelizmente, não nos ensina mais a como valorizar a nossa alimentação, a como valorizar o cuidado com o outro, a como olhar para o outro com um olhar sincero, com um olhar de cuidado, de compaixão, de plenitude de existência, a importância do outro na nossa vida, a importância dos prazeres. Isso é algo que a gente precisa olhar muito bem. Quando me falam para falar sobre a valorização da vida, eu paro para pensar o quanto que os nossos valores sociomorais eles estão instituídos nessa situação. A gente tem os prazeres da vida de uma forma bem equivocada, onde a gente tem que valorizar o viver consumindo porcarias como benefícios, o viver trabalhando para ter melhorias financeiras para poder eu ter um conforto, e aí eu deixo de lado o olhar para o outro, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar a conta, e cada vez essa nossa existência fica baseada na sobrevivência do pagar, do ter, do consumir, do conforto suposto, e a gente está sempre sobrevivendo, e viver mesmo, a gente tem pouco. A gente, né? E aí isso tudo estressa demais, e a gente não tem tempo para olhar para o outro, a gente não tem tempo para se descobrir, a gente não tem tempo para nada, a não ser buscando o nosso mero prazer. E desde pequeno a gente não é ensinado a lidar com a frustração, com o confronto, a gente tem sempre que obedecer e seguir, né? Vamos seguir em frente, segue em frente, levanta, tá tudo bem, vamos embora e segue o barco. E aí vão ficando resíduos na nossa existência que a gente não vai dando conta. E aí vai pesando na nossa vida, né? Esse limite, né, do Setembro Amarelo, de não dar conta da vida e findar essa existência, ele vem porque a dor é tamanha dentro de si que a gente não dá conta. Ninguém dá cabo da vida, finaliza seu processo de existência porque não gosta de si. É porque o tamanho da dor é tão grande, que existir acaba sendo insuportável. E as pessoas acabam buscando o fim da dor e não o fim da vida. Ninguém busca o fim da vida, ninguém quer acabar com a vida. As pessoas elas querem acabar com a dor, né? Então, a ideia vem se adaptando agora com o Setembro Amarelo para a gente estar olhando, porque se a gente valorizar a vida, talvez a gente descubra formas de suportar a dor, meios de escape para essa dor ser tratada, para essa dor ser olhada com mais compaixão, com um olhar mais cuidadoso, né? Então, o valorizar a vida dentro do Setembro Amarelo vem para a gente poder estar não supervalorizando o fim da vida, né? E a dor em si da existência, mas valorizando outras coisas que vão dar suporte, que vão dar estrutura
para a gente poder dar conta dessa dor tamanha que é existir nos dias de hoje, ou enfim, sempre existiu essa dor tamanha. Existem fatos que vão dar a continuidade a essa dor ou não. Quando a gente é jovem, e se a gente não tem uma estrutura familiar adequada, alguém que oriente, a gente não entende as dores e as frustrações. E esse não entender é algo que deixa a gente perdido. E a gente não consegue ver aonde ir, para onde ir, com quem ir, como dividir essa dor, como eliminar essa dor. E aí esses jovens buscam dores mais intensas para poder não olhar para a dor existencial. Então, eles buscam as mutilações, os comportamentos abusivos, os comportamentos de risco, coisas que vão dar mais intensidade do que a dor dentro de si. Então, eles buscam coisas mais intensas. Então, o jovem ele está sempre buscando algo muito mais intenso para não olhar para a própria dor. Então, aí a dor acaba ficando mais tranquila do que a dor que ele sente ao se cortar, por exemplo. Então, é um alívio para ele entender que existe algo muito pior do que a dor da existência. Não existe dor maior do que a dor de existir, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Eu vou deixar aberto para, se caso alguém tiver alguma dúvida, pode ir me cortando e falando, e a gente vai conduzindo a situação, para não ficar aqui um diálogo muito... Ai, desculpa, entrou um trem aqui no meu celular. Pronto, voltou. Para a gente não ficar muito maçante, e aí acaba se perdendo a informação. Foi me pedido para olhar para todas as idades, porque cada idade tem uma especificidade de dor, um reagir diferente. Então, você olha para uma criança, você vê a criança mais quieta com um sintoma de dor emocional. Ou você vê uma criança muito agitada, que também pode estar com um sintoma de dor emocional. Não dá para você criar um padrão de comportamento geral, porque cada ser humano vai ter uma forma de reagir a essa dor de existência, né? Então, a gente tem que parar e observar quem são essas pessoas. Qual é a característica dessas pessoas? Porque se você parar e pensar assim, só aquele que está quietinho, que é a pessoa que está demonstrando que não está bem, nós podemos estar equivocados, porque existem pessoas que não demonstram dor, porque pela história de vida deles, eles precisam estar sempre bem. Então, externamente, eles estão bem, eles não vão estar apresentando. Fica muito difícil a gente só generalizar para quem está quieto. Então, a gente tem que ter um olhar para quem são as pessoas. E esse olhar não é só para quando precisa, esse olhar é sempre. Então, a gente tem sempre que estar olhando para esse humano. Como é que esse humano, quem que é que está do seu lado? Será que a gente olha para quem está do nosso lado? Ou será que a gente está tão preocupado em trabalhar, em suprir as responsabilidades? A gente está sempre tão preocupado com o nosso sobreviver que a gente não olha para os lados, né? Então, às vezes, a gente tem uma criança que é extremamente agitada e tranquila, mas ela tem os momentos dela que ela não está bem. Como que ela vai reagir? Ela vai reagir através da comida. Então, às vezes, ela come demais, às vezes, ela come de menos. Ela vai reagir através do ir ao banheiro. Então, através das fezes, se vai fazer xixi na cama, se não vai, se está com o intestino preso, se não está. Então, são reações orgânicas fora do padrão natural para aquela pessoa. Então, a gente vai identificando o comportamento que vai dar um indício de que alguma coisa não está legal. O adulto não é diferente. Eu tenho certeza que todo mundo conhece aquela pessoa que
parece que está sempre bem, está sempre agitada, está sempre disposta para todo mundo, está sempre muito bem colaborativa, aquela pessoa sempre que está sempre sorrindo. E essa pessoa também pode estar em sofrimento mental, ela também pode estar com uma dor interna que ela talvez não sinta segurança para falar para o outro, porque talvez as pessoas ao redor dela precisem tanto quanto ela, e ela acaba se colocando sempre em segundo plano. E essa pessoa que se coloca em segundo plano pode ser uma pessoa que precisa de muita ajuda, porque quando ela vê, o potinho dela já está praticamente seco. E esse potinho seco é onde ela talvez não tenha mais chance. O valorizar da vida não é só para o olhar do extremo, do limite da dor, que é o fim desta vida, mas a gente vai dando motivos para essa vida não estar legal. A gente vai representando isso que não está legal. Então, a gente tem buscas indiretas desse fim de sofrimento. Então, a pessoa fuma demais, a pessoa bebe demais, a pessoa tem que ter aquele final de semana que vai lá e se acaba no churrasco, se acaba na gordura, se acaba na cerveja, ou se não está sempre lá, sem ter tempo para si, sem cuidar da saúde da alimentação, sem cuidar do olhar para um médico, para visitar um médico, para ver se está tudo em ordem, fazer um check-up. Isso é demonstração também de negligência à própria saúde mental. É quando você começa a deixar de lado o seu autocuidado, né? Quando você aceita comer qualquer lanche, quando você aceita sei lá, ir dormir sem escovar os dentes, quando você aceita uma pessoa te maltratar e você acaba ficando submissa, né? Uma pessoa que é dominadora ao seu lado, que te coloca para baixo. Isso tudo são formas indiretas da gente ir se contaminando, se agredindo, se machucando. E aí também a gente acaba não olhando para a própria dor. E são formas indiretas de buscar o fim, né? De negligenciar a vida. Então, é importante que a gente valorize sempre com bons alimentos, com uma qualidade de vida adequada. Mas Karina, eu não tenho condições de comprar bons alimentos. Custa caro, hoje em dia está tão caro tudo. Mas eu tenho certeza que se você buscar alternativas e pensar na solução ao invés do problema, você vai conseguir achar soluções. Nós temos uma comunidade, né? Nós temos pessoas ao nosso lado. E se a gente quebrar um pouco o nosso orgulho, a gente pode ir buscar no outro, talvez, uma alternativa, né? Se a gente aceitar ajuda, se permitir não ser perfeita e buscar um auxílio com alguém, uma orientação, às vezes é uma palavra de conforto, de carinho do colega do lado, daquele colega que divide talvez a sala com vocês, ou uma vizinha, ou um parente próximo. Mas Karina, eu não tenho ninguém, eu sou sozinha, sou eu por eu mesmo, eu nunca tenho ninguém, minha vida sempre foi assim, minha família é desestruturada, não tenho mãe decente, não tenho pai decente, meus irmãos, cada um foi por si. Isso é uma realidade. Mas a gente pode construir a família com os agregados, com pessoas que são interessantes. Eu tenho certeza que se você olhar com carinho, com cuidado, você vai achar alguém ao seu lado e construir sua rede social. A rede social é algo que é importantíssimo para qualquer indivíduo, para qualquer pessoa sobreviver aos dias de hoje ou de sempre, né? Porque eu acho que não é só hoje que as coisas estão ruins, eu acho que sempre teve, né? A dor da existência sempre teve aí, né? Não é só hoje que as coisas estão ruins, mas a gente pode buscar alternativas. E as soluções, elas são individuais, são pessoais. Quando a gente fala de humano,
não tem como a gente colocar tudo no mesmo balaio, não tem como a gente achar uma solução, uma receita para tudo. Algumas pessoas precisam de medicamento porque tem um descontrole químico, outras pessoas precisam do medicamento porque ajuda talvez a sair daquele pico de situação conflitante, ou do fundo do poço, onde já não vê mais saída. Tem gente que com reações alternativas, com ações alternativas, do tipo uma ginástica, um convívio entre amigos, uma acupuntura, um medicamento fitoterápico, um alimento saudável, já consegue automaticamente achar soluções. Existem várias formas da gente achar soluções, né? Então, eu sei que a gente precisa de talvez um olhar amigo, né? Porque a gente nasceu de alguém, né? Então, a gente sozinho, a gente não vai para lugar nenhum. Somos indivíduos criados para o coletivo, né? Então, às vezes, o olhar para o nada, para o tô sozinho, isso é extremamente desagradável. Olá, Karina, Oi. tem uma perguntinha aqui para você. Pode ser? Manda. Pode ser. É da professora Juliana Aparecida Dionísio Aragoni. Ela faz a seguinte pergunta: como ajudar a criança quando percebemos um corte no braço? Aqueles que elas fazem com gilete, como abordar sem deixá-la constrangida? Essa é a pergunta. Tá, legal. Ô, Ju, não tem como você não abordar uma situação dessa, né? Então a gente vai ter que chegar e conversar, perguntar se tá tudo bem, como é que tá a vida dela em casa, se ela tá percebendo que tem alguma coisa diferente. Fala que você notou que tem algo diferente no comportamento dela. Você pode perceber, porque assim, quando uma criança faz um corte num lugar visível, é porque ela quer ser notada, né? Quando uma pessoa demonstra de alguma forma, ela faz algo para ser visível, ela quer ser notada. Então não tenha medo de chegar, não tenha medo de representar para ela que você a percebeu, porque quando ela é notada, ela já ressignifica isso, né? Então, o único cuidado é o reforço positivo pela ação, né? Do se machucar. Então, comunicar a ela que você está disponível a conversar. Quando você percebe que algo tem de errado com essa criança, tem que comunicar a essa família, né? Então, você, com cuidado, né, com o manejo que ser mestre te dá, de conversar com essa criança, pedindo permissão a ela, né, de estar entrando na vida dela, de conversar com ela devagar, comunicando que é de responsabilidade sua falar com a família, chamar essa família, pedir que essa família busque ajuda, porque para a criança estar se cortando é porque ela não está se vendo dentro do lugar, ela não tem um pertencimento. Então, o pertencimento é muito importante para ela existir. Então, ela tem que se sentir pertencendo a algo. Então, é importante que você fale no momento isolado, pede para a criança ficar após o período que você está ali de trabalho com ela, chama ela para te ajudar em alguma coisa, não necessariamente para chamar para ela por conta disso, chama ela para te ajudar a organizar alguma coisa, e aí você comenta que você percebeu que ela não está na sua plenitude e que você gostaria de estar compartilhando com ela talvez uma experiência sua, né? Trocar uma ideia de algo que aconteceu com você e que você conseguiu superar. Isso faz com que a criança se sinta confortável para poder estar falando talvez da dor, tá? Acho que eu espero ter respondido isso. As alternativas para a gente estar buscando no momento
de ajudar, como que a gente percebe, né, esses sinais e percebe se é o momento de entrar. Eu acho que qualquer momento é o momento de você entrar com a ajuda. É sempre importante a gente entrar com a ajuda ao próximo. Sendo uma criança, aluna sua, sendo um parente próximo, sendo um idoso, sendo um colega de trabalho. Se você percebeu, se você tem essa sensibilidade de olhar para o outro e percebeu que o outro precisa de algo, é importante que você faça. Né? É importante para você e é importante para o outro. Não é só para o outro, é importante para você se sentir útil naquele momento. Vai te fazer bem também. É gostoso poder ajudar. Né? A gente se ajuda quando a gente está ajudando alguém. Então, é de extrema importância. Existem, acho que hoje em dia, o que mais tem são informações online sobre os assuntos. Né? Então, tem que buscar, talvez, dentro da instituição, alternativas. Então, algumas escolas têm grupos de apoio, né? Será interessante, talvez, pedir para algum coleguinha estar orientando, pedir para essa família vir conversar e sugerir sempre uma solução. Então, ter alternativas, buscar dentro da comunidade local alternativas para dar suporte. Então, a rede pública sempre tem alguma coisa disponível. A gente já sabe que tem um grupo que depois o supervisor Ronaldo vai estar falando sobre as alternativas disso, de estar buscando um apoio profissional, né? Às vezes a gente já pega e manda para o profissional, e aí a criança ela acaba se sentindo doente, e às vezes não é necessário, não tem tanto a necessidade da criança se sentir excluída e doente. Particularmente, eu acho que a criança só deve ir para o profissional no extremo da situação. Quem deve buscar ajuda profissional sempre são os pais, os cuidadores, os responsáveis pela criança, porque provavelmente essa criança tem uma rede familiar desestruturada. Então, não adianta a gente ficar lá medicando uma criança, sendo que o núcleo dela está patológico. Então, a gente tem que fazer uma coisa em conjunto, né? Algo que valorize toda a existência, a vida. Né? Então, somente um olhar, vou mandar para o psicólogo. Isso não resolve, porque a criança vai chegar lá e vai falar assim, eu não sou doente. Ela não identifica que aquilo é realmente um problema, ela acha que é ela que está errada. Então, a criança ela não consegue compreender, o adolescente ele não consegue entender que ele tem um problema de saúde mental e que isso é resolvido com conversa. Né? Então, eles têm um estigma da loucura, tem um estigma do eu estou diferente dos outros. Então, esse estigma, infelizmente, na sociedade é algo que impede as pessoas de buscarem ajuda. Então, às vezes, uma conversa do humano com o outro humano pode resolver. Não é só uma conversa de acolhimento, eu já passei por isso, eu sei como que é, ou vamos tentar resolver, vamos pensar em soluções para isso. Né? Só pensar no problema não ajuda. A gente tem que pensar nas soluções. O que eu tenho de solução na minha sociedade? O que eu tenho ao meu redor ali de solução? Quem que eu tenho que pode estar me auxiliando em algumas coisas? Então, por exemplo, vocês têm lá uma live para fazer de Setembro Amarelo. Aí a igreja já pensou assim, não, quem que eu tenho ali na minha rede de profissional que eu posso acessar para me auxiliar? Então, ela pensou numa solução. Então, vamos pensar em solução. Qual que é a solução para aquilo que eu tenho? Se a gente fabricar pensamentos de soluções, os problemas eles acabam perdendo impacto. Né? Então, se tem um problema, ele tem solução. Se não tem solução, a gente vai aprender a conviver com aquilo. Então, primeiro pense-se na solução. Não tem solução, vamos conviver com aquilo. Então, eu tenho uma realidade, eu tenho um pai abusivo, uma mãe que é negligente.
então eu não tenho como mudar isso, eu não tenho como mudá-los, eu tenho que pensar em conviver com isso. Então, eu preciso adaptar a minha vida para poder estar convivendo com isso de uma forma menos agressiva, menos impactante na minha vida. Então, talvez eu esteja pensando em soluções para aquilo que eu tenho que viver, né? Como é que eu vou visualizar? Oi, fala. Pode falar. Eu fazer uma pergunta, pode ser? O Pode. professor Ernesto Rojas, lá de Américo, da Escola Alberto Alves Rolo, está fazendo uma pergunta. Ele está dizendo assim: olá, bom dia. Como os professores do Inova são aqueles componentes curriculares, né, que são ministrados pelos professores, tanto de tecnologia, eletiva e projeto de vida. Então, como esse professor de tecnologia pode abordar esse tema em sala de aula, trabalhando como um tema transversal? Lembrando, então, Karina, o tema transversal para nós é um tema comum que todos os componentes, todas as áreas podem trabalhar. Como, por exemplo, o próprio Setembro Amarelo é um tema comum que daria para trabalhar em parceria com os demais componentes curriculares e áreas. Só para contextualizar um pouco você do que é o transversal e do que é esse tecnologia, né, esse componente tecnologia. No meu ponto de vista, seria isso, professor, um trabalho mais integrador com as outras áreas, né, com os outros professores também, mas eu acho que a Karina talvez tenha alguma outra coisa aí, né, alguma outra estratégia para trabalhar esse tema nessas aulas de tecnologia. Eu acho que assim, Ernesto, se a gente for falar de tecnologia, a gente fala também do que esses alunos estão vivenciando da tecnologia, ou como eles estão colocando a vida deles na tecnologia. A gente pode falar isso nesse tema? Será que que eu sou um pouco leiga dentro dessa área da educação? Isso cabe? Sim, seria como ele lida da melhor maneira possível com toda essa tecnologia, toda essa informação, né, que acontece hoje aí numa rede como um todo, né, Karina? Acho que é essa linha mesmo. Então se a gente tiver um olhar para poder estar lidando com as dependências emocionais, porque hoje em dia o jovem ele não lida com as emoções dele. Então ele traz para a tecnologia formas de lidar com a realidade dele, né? Então hoje em dia a realidade virtual é algo que a gente pode trazer para essas dependências emocionais. Então talvez trazer para no meu caso, a tecnologia pode abordar este tema na sala de aula, trabalhando como tema transversal. Tá, eu acho que se a gente for pensar que as tecnologias hoje são meios de carregar na informação coisas desnecessárias, né, e o quanto essa busca da tecnologia acaba tirando o olhar de si, a gente pode pensar em estar discutindo o tema de dependências emocionais. Porque hoje em dia o jovem ele coloca a existência dele precisando dessa tecnologia. Então ele transfere a emoção dele para o mecanismo de tecnologia para expressar o que ele pensa, para ele ser. Então, a existência fica dependente da tecnologia. Então, o jovem ele precisa se expressar publicamente através dos vídeos. Ele precisa se expressar através das informações expostas, ou através de jogos, ou através de mundos virtuais. Então, o quanto será que esses jovens precisam expressar através do virtual? Né? Eu não sou contra nada de tecnologia, acho que isso é um desenvolvimento humano extremamente legal, é uma ferramenta que a gente precisa só saber usar. Então, a tecnologia é algo
É como se fosse, antigamente a gente usava a arte para expressar emoções. Talvez buscar através da tecnologia formas de expressar emoções, de expressar pensamentos. Então, buscar através da tecnologia formas de pôr os sentimentos para fora, acho que é muito interessante, e não somente como fuga, porque hoje em dia o jovem usa isso como fuga e não como expressão. Às vezes eles expressam a agressividade através da tecnologia, e isso também não é tão legal. Eu acho que a Graziela está falando aqui que pode-se trabalhar nas redes sociais, a felicidade, postando fotos, vídeos, porém a realidade acaba se... o que acontece, Grazi, é que assim, a gente acaba dependendo de ter que demonstrar. A gente demonstra tanto nas redes sociais o quanto a gente está querendo existir, que a gente acaba ficando dependente disso. Então, hoje em dia, a gente tem uma dependência tecnológica muito grande. Essa dependência de ser visto, de ter like, de ser seguido, de quantas pessoas estão me seguindo, de quem curtiu, de quem não curtiu. A gente depende tanto disso para se sentir importante que isso acaba piorando a nossa situação. Então, ficar atento quanto a essas informações equivocadas, a essa necessidade de compartilhar, isso é complicado. E às vezes você está seguindo alguém ali, que você está vendo que está postando tanta coisa, que está tendo tanta necessidade de autoexposição, né, que talvez essa pessoa está demonstrando que ela não está bem. Quando você precisa muito demonstrar publicamente, é porque alguma coisa está de errado, é porque a rede pessoal humana ali, né, os próximos estão ausentes. Então, você tem que buscar na tecnologia formas de se sentir presente. O professor poderia abordar o tema nas salas de aula. Eu acho que esse tema da exposição, né, da dependência emocional, pode ser um tema, sim, dentro da sala de aula. O que a gente tem que entender é que, assim, as dependências químicas, as dependências de um depender do outro, comportamentos de relacionamentos abusivos, tudo isso é a ausência de valorização da vida. E a gente acaba demonstrando isso porque a gente tem uma dependência emocional instalada desde pequenininho. Então, a gente fica dependendo do outro ter uma resposta, um olhar. Então, essa necessidade de... Sabe aquele carimbinho que a gente dava para as crianças quando elas faziam as tarefas certas? Sabe? Esse reforço do ser diferente, do ser notado. É esse reforço que hoje os jovens vão buscando através dos likes, através da existência virtual. Então, a gente precisa, talvez, ter uma valorização não só do o melhor da sala, o melhor da turma, o melhor, mas o melhor de si, o que é o seu melhor. Então, talvez valorizar o que é o melhor para aquele humano, naquele momento, o que é o melhor de si, qual que é o seu melhor. É não ter a competição, porque a criança ela não sabe lidar com essa competição. O jovem ele não sabe não ser o melhor. Então ele acha que ser o melhor é onde as pessoas vão notar, vão querer, vão admirar. Então ele vai sempre buscar ser o melhor de todos e não o melhor só de si. É onde eles acabam se frustrando, porque sempre vai ter alguém melhor que ele, né? Então nessa busca do sempre ter alguém melhor, eles acabam se frustrando. Não é como uma competição de uma corrida ali que naquele momento ele não foi o melhor, mas ele pode treinar para ser melhor que o outro. Não é só dentro do esporte. Na vida a gente também faz a mesma coisa, né? Então essa busca de ser melhor que o outro, eu acho que é onde a gente não lida bem com essa frustração. Então talvez é o olhar do melhor de si. Qual é o meu melhor? Qual é o meu tudo? Eu me importo em fazer o meu tudo. Eu não vou conseguir fazer todas as questões,
mas eu vou dar o meu melhor para fazer todas as questões que eu consigo, e isso é o melhor. Então, ter essa discussão do ser o seu melhor, de sempre buscar superar o seu limite e não o limite do outro, talvez seja uma discussão legal para ter de tema dentro de sala de aula. Eu acho, não sei se eu respondi, se eu não respondi, por favor, me questione. Tudo bem? Eu estou pensando aqui nas sugestões para estar direcionando o quando a gente identificar alguma coisa. Essas sugestões com a pandemia, elas se ampliaram bastante. Então, hoje em dia, a gente tem redes dentro da comunidade local. Eu vejo que vocês têm, e eu não vou saber informar, dentro da cidade de Matão, por exemplo, onde buscar ajuda, né? Então, eu preciso que vocês, identificando uma pessoa precisando de ajuda, o primeiro passo é ver o que você pode dar de melhor para essa pessoa. Você não conseguindo sanar essa pessoa, que às vezes basta uma conversa, não precisa mandar para uma ajuda profissional, talvez você pode pensar em soluções da rede social da pessoa. Então, auxiliar uma pessoa, acessar uma pessoa que pode auxiliar aquela pessoa, que pode ser ouvida por aquela pessoa dentro da rede social que cada um tem. E aí, em último caso, a gente busca a ajuda profissional, porque senão a gente medicaliza muito uma situação que não tem tanta necessidade. E uma vez a pessoa se sentindo medicalizada, recebendo um medicamento, ou um olhar médico, um olhar mesmo não médico, de um profissional da área da saúde, para isso a pessoa se sente doente. E, infelizmente, o estigma da doença, a pessoa se sente excluída, ela não se sente normal, né? Então, isso acaba piorando a situação, porque ela acaba criando uma identidade de imperfeito. E a gente precisa pensar que é perfeito ter, às vezes, um momento que não é legal. Tá dentro da perfeição do humano ter confrontos e conflitos. Tá dentro da perfeição a gente se confrontar com algo que não é legal. Porque é através desse confronto, desse desconforto, que a gente tem o privilégio de poder se locomover para a evolução. Então, quando não está legal, quando é emocional não está satisfeito, a gente precisa aceitar essa insatisfação para poder buscar uma evolução. Então, o sintoma do não estou bem é importantíssimo para a nossa evolução. Não é doença somente. É lógico que tem casos que são patológicos, que a gente precisa olhar, mas nem todos os casos são patológicos. O professor Ernesto falou que iluminou muito, que ele estava procurando uma direção para trabalhar no tema, estava pouco perdido, mas a resposta iluminou muito para ele poder estar abordando o tema dentro da área de tech. Obrigada, gratidão, Ernesto. Então, assim, eu quero que vocês... eu acho que é interessante a gente olhar para o sofrimento como algo necessário para a nossa existência e evolução. A gente não pode estar sempre feliz. O felizes para sempre é um veneno que as histórias, os contos de fada nos colocaram. Por que é importante que a comunidade pense nos felizes para sempre? Porque eu preciso de uma comunidade angustiada, uma comunidade infeliz para eu poder dominar com as soluções. Então, se eu sou um comandante aí, um governante, que eu tenho uma população infeliz, porque ela não vai conseguir chegar nessa felicidade plena, que isso não é real, eu vou conseguir dominar porque eu vou aparecer com soluções para eles. Então, eu vou dar um auxílio, eu vou dar soluções para essas pessoas que essa pessoa vai depender de mim. Então, é interessante para a comunidade evoluir politicamente ali, dependendo do seu gestor supremo, né? Ter pessoas infelizes.
Então, não é interessante, infelizmente, para uma sociedade capitalista, ter pessoas bem resolvidas. Então, a gente precisa aceitar que o sofrimento faz parte da nossa existência. Eu só vou tirar a mão do fogo se a minha mão arder. Se minha mão não arder, eu continuo com a mão no fogo. Então, eu preciso ter o caos dentro de mim para perceber que aquilo que está acontecendo ao meu redor está equivocado. Então, a gente precisa aceitar que o sofrimento não é algo ruim. Eu não sou proibida de sofrer. É importante que o ser humano aceite que sofrer faz parte para eu perceber que ali não é lugar para eu ficar. Se eu não estou feliz trabalhando, por exemplo, eu lembro que quando eu estava cuidando de alguns professores, tinha alguns professores que eram angustiados em estar lidando com aluno, que não suportava aluno, que angustiava de ter que acordar de manhã e ter que aguentar trabalhar com aquilo. Então, assim, talvez isso é importante para você ver que aquilo não é a sua função. Ah, mas é o que eu tenho. Tudo bem, então vamos buscar alternativas, vamos buscar outras soluções para você ter o conforto do seu salário mais saudável, né? Não é legal você trabalhar com uma coisa que não te faz bem. Não é a única alternativa. Vamos usar a nossa criatividade para buscar soluções para as nossas angústias. A angústia, ela é necessária para o humano. Ela é necessária para a nossa existência, para a gente buscar alternativas de conforto. Então, se eu estou com um sapato apertado, não tem por que eu usar um sapato apertado. Eu posso pensar numa alternativa de sapato para que aquele aperto, aquela dor, deixe de existir. Então, não é simplesmente lamentar porque eu estou com o sapato apertado, esse é o único sapato que eu posso usar. Será que eu não posso inventar uma moda nova e atender descalça? Ou trabalhar descalça? Ou sei lá, pensa numa alternativa. Ah, não, mas não é permitido que eu vá descalça. Tudo bem, pensa num chinelo. Uma alternativa que vá ser funcional e útil para a solução da sua angústia. A gente está acostumado a lamentar demais e não permitir que a dor e o sofrimento existam. Lembra que, assim, nós como psicólogos, principalmente os psicanalistas, a gente analisa muito os contos de fada, né? Que são as primeiras noções que a gente recebe na nossa infância sobre o como lidar com os afetos. E hoje a gente só está falando do Setembro Amarelo porque as pessoas não conseguem lidar com os afetos, que é a base para qualquer existência. Os afetos, eles são ensinados na nossa primeira infância, nos nossos primeiros 4, 5 anos de vida. Então, como a gente lidou com aquilo, ou como os nossos pais, ou quem cuidava da gente lidou com aquilo, ou até mesmo os nossos professores lidaram com aquilo, a gente vai representar na nossa vida. Então, se eu não tenho pessoas ao meu redor que sabem lidar com os afetos, eu não vou aprender a lidar. Então, eu preciso saber que chorar é bom, mas não é funcional para o adulto, por exemplo. O chorar só é funcional para um bebê que não sabe falar. Ou para uma dor tamanha que eu não consigo expressar. Então, o choro vem para isso. Chorar não é necessário, porque o chorar é lamento, e o lamento reforçando, ele acaba ficando cada vez maior. Então, chorar alivia. Depende, se você levou um pisão no pé, chorar vai aliviar, porque não dá para descrever a dor do pisão no pé. Mas se você tem uma angústia, algo que está te incomodando, chorar talvez não vai te aliviar. Vai piorar ainda mais a sua sofrência, o seu lamento, né? A gente se lamenta por sofrer, e aí fica uma coisa ainda pior, uma vitimização do eu sou um coitado, e aí pronto, ninguém mais tira essa bola de neve. Então, porque não é permitido a gente sofrer. Eu quero que vocês pensem no quanto a gente se permite sofrer, né? O quanto eu fico no sofrimento só me lamentando e não consigo buscar alternativas para esse sofrer. Tem mais alguma outra coisa que eu possa estar? Alguém mais com alguma outra pergunta? Não? Bom, tudo bem. Então, eu vou pensar aqui nessa finalização para a gente poder pensar nessa permissão, né?
da angústia, do por que eu tenho que angustiar? É porque alguma coisa está errada. Se alguma coisa está errada, vamos buscar alternativas, por que não? Eu preciso que vocês entendam que o nosso cérebro ele existe com a emoção e a razão. Então, para a gente não entrar em algo insuportável, a gente precisa usar os dois lados do nosso cérebro, a emoção e a razão. Se a gente for só emocional, a gente não se suporta. Então, a gente precisa usar o nosso mecanismo de razão, usar o lado racional. O que é o lado racional? É pensar nas alternativas para solucionar aquela dor. Então, para que aquela dor não fique insuportável, eu preciso, nos primeiros sintomas de dor, já dar a solução para aquilo. O pensamento da morte, ele vem sempre. É natural. E não é porque eu tenho um pensamento de morte que eu sou um suicida. Então, a gente precisa pensar que a morte, ela é transformadora. Então, quando a gente busca o pensamento de morte, é porque a gente está tentando buscar uma transformação. Então, essa busca da morte é buscar o fim de um sofrimento. Então, eu preciso buscar soluções para aquilo que está me incomodando. Então, pensar na morte é algo que a gente precisa se despertar. Peraí, eu sonhei com morte, o que é? Eu estou pensando muito em morte, o que é? Não é o fim da vida. Ninguém busca o fim da vida. A gente busca o fim daquele problema. Então, vamos buscar transformações. Vamos pensar em ter alternativas para aquela existência. Importância para aquela vida. As vidas estão vazias, elas estão muito consumistas. Então, ela se autoconsome e ela fica vazia, ela está oca. Então, vamos dar valor para cada olhar que o outro dá para a gente. Vamos buscar alternativas para ter prazer. Vamos aceitar que às vezes pode doer e tudo bem, deixar doer que daqui a pouco passa. Vamos se permitir, né? Vamos se permitir viver. Viver faz parte, às vezes, doer, né? Faz parte, a gente não tem fome, a gente não tem vontade de ir no banheiro, faz parte. Se um cisco entra no olho, você não tem um desconforto, não tem que ir lá e resolver, então, faz parte doer, faz parte, isso faz parte da vida. Então, a gente tem que se permitir doer para que a gente se mobilize a evoluir. Tem alternativas que a gente pode buscar de auxílio a isso. O Estado parece estar promovendo essa alternativa de buscar esse autoconhecimento, né, para a gente poder identificar onde está vazio na gente. Quando algum desconforto acontece, o Estado, através da educação, está promovendo com os psicólogos da educação um apoio, e eu acho que a gente precisa aproveitar isso, né? Tá disponível, então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar o que a gente tem para poder resolver e dar o nosso melhor para nós e para quem está perto da gente. Eu estou aqui dando o meu melhor para vocês. Pode ser que para algumas pessoas o meu melhor não seja o suficiente, mas é o meu melhor deste momento. Pode ser que amanhã eu estaria dando uma live muito melhor que essa, mas hoje é o melhor que eu tenho e eu preciso me satisfazer com o meu melhor. E espero que o meu melhor esteja disponível a vocês sempre. E que cada um possa olhar para o seu melhor estando disponível a quem está ao lado. Para a gente pensar menos em si e mais no outro, né? Isso eu acho que é de extrema importância. Obrigada, Fábio, pelo seu agradecimento aí da excelente formação. Eu fico muito grata em poder estar dando o meu melhor para alguém. E se o que eu estou oferecendo ajudar pelo menos uma pessoa, eu já fiz minha parte. Então, se a gente pensar nisso, que a gente não consegue salvar todo mundo, mas se a gente conseguir salvar uma pecinha e que essa pecinha consegue salvar outra pecinha, a gente faz um quebra-cabeça maravilhoso. A gente monta
um equilíbrio dentro da nossa comunidade. E esse é o olhar que eu sempre tenho, e por isso eu estou sempre disponível para a minha comunidade, para as pessoas que estão ao meu redor. E se cada um que puder ter aproveitado um pouquinho do que eu falei, puder levar esse pouquinho e puder acrescentar mais um pouquinho para outras pessoas, a gente não vai mais ter grandes problemas em Setembro Amarelo, roxo, verde, enfim. A gente não vai mais precisar, porque um olha para o outro. Então, esse trabalho de formiguinha que a gente faz hoje pode estar ressoando lá na frente. Então, esse efeito borboleta pode estar ajudando muitas pessoas mais para frente. E é isso que a gente tem que disponibilizar, o olhar para o outro. Através desse olhar, o supervisor Ronaldo vai ajudar. Se eu não tiver mais nada para contribuir com vocês, se eu tiver ajudado aí vocês no suficiente, eu sei que já deu 1 hora de ao vivo, eu não sei se tem mais alguma coisa. O professor Ronaldo, o supervisor Ronaldo vai estar falando sobre o Conviva, que é o projeto aí de apoio psicológico que o Estado está disponibilizando. E eu agradeço muito, imensamente, a oportunidade de poder estar aqui levando um pouquinho da minha palavra para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Foi excelente. Obrigada. Bom dia, pessoal. Na educação, aliás, nós temos um programa chamado Psicólogos na Educação, né? E através da SEDUC foi contratada uma empresa chamada Psicólogos da Educação, é uma empresa de Minas Gerais, e os diretores e vices, eles têm número de horas mensais, dependendo do tamanho da escola, do número de alunos, tá? Que vai de 8 a 60 horas. E aí o diretor e o vice, né? Eles vão agendar essas consultas, esses atendimentos, através da sede, né? Ele vai procurar na sede Psicologia da Educação, vai encontrar um profissional que vá ao encontro da necessidade dele, né? E esse profissional ele vai atender alunos, pais, professores, funcionários. Então, tudo depende da necessidade, do tema que a escola queira abordar, e o diretor é que tem essa liberdade, tá? Então, nós estamos passando para vocês, professores, para que vocês possam colaborar com isso, né? Sentindo, vocês que estão em sala de aula, que têm contato maior com esses alunos, sentiu necessidade, é só pedir para que o diretor ou vice, ou até mesmo o PC, né, agende um tema compatível com todos. Tem algumas escolas que fazem o atendimento com telão, então dá para atender uma classe, por exemplo, trabalhando o tema ansiedade, trabalhando temas valorização da vida, tá? Então os temas eles já estão elencados dentro do site, dessa plataforma do Psicologia Viva, né? E está à disposição, né? Tem escola de 8, tem escola com 20 horas, tem escola com 40 e com 60 horas. E algumas estão utilizando bastante essa ferramenta, que é de extrema importância, né? Já que psicólogos na educação sempre foi muito cobrado, né? E fica, então, para vocês, mais uma ferramenta que possa auxiliá-los na solução de problemas, enfim, tá bom? É isso. Eu sou o supervisor responsável pelo programa e estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, é só me procurar aqui na diretoria de ensino, tá bom? E os diretores todos já têm o passo a passo para esses agendamentos, tá bom? Então, fiquem à vontade para utilizá-los. Passo a palavra. Bom, pessoal, estamos chegando então ao fim de mais um ATPC. Gostaríamos de agradecer à psicóloga Karina e também não poderíamos deixar de lembrar que o mês de setembro, na verdade, ele é amarelo, mas ele também é verde. No mês de setembro, nós comemoramos o Setembro Verde,
que está relacionado à inclusão social da pessoa com deficiência. Mas por que Setembro Verde? Primeiro de tudo, no dia 21 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E o verde, ele aparece aqui como sendo a cor da esperança. Esperança que todas as pessoas com deficiência precisam ter, e nós também, tá? Esperança de proporcionarmos a essas pessoas dias melhores por meio de uma sociedade que inclua todos. Bom, terminamos então, vamos passar agora o vídeo da Escola de Norá Marcondes Gomes, onde eles vão nos ensinar um pouquinho a importância do saber viver. Mas antes, eu gostaria de tomar emprestado algumas palavras do filme O Extraordinário, mais precisamente a cena final, onde ele diz o seguinte: talvez se soubermos o que as outras pessoas pensam, saberíamos que ninguém é comum. Todo mundo merece ser aplaudido de pé, pelo menos uma vez na vida. Seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. E se realmente você quiser saber como as pessoas são, só o que você precisa fazer é olhar. E para aquelas pessoas que são cegas e que não conseguem olhar com os olhos, só o que você precisa fazer é sentir. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.